Mas eu fico preocupado com a senilidade e com as maluquices proferidas, prolatadas por esse senhor, como vocês poderão ver neste vídeo agora. Cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave pro Felipe. Ele me disse que tem 10 filhos, era para ter 13. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos. E ele está apaixonado por ela há 28 anos. E ele está criando a família dele com muito carinho. Ele é catador de papel. Ele ganha no máximo 20 ou 25 reais por dia para poder sustentar a família. Tem uma coisa que eu acho importante, e eu vou abrir um pouco esse primeiro quadro aqui, não só para falar da senilidade, da inaptidão do Lula, do discurso tresloucado, maluco, bizarro que ele tem feito para todos os lados, mas ele não se sairia, né, ele não conseguiria ter êxito, se é que existe êxito, né, mas existe uma passagem aqui de pano na imagem dele, e para mim esse momento da CNN ele é exemplar nesse sentido quando eles falam da alta do dólar. Vamos lá. Do dólar alto, em 13 de maio de 2020, o dólar fechou a 5,90. E, enfim, e aí... 5,90, exato. Pois é, 5,90 de 4 anos atrás é menos do que 5,90 de hoje, né? Adriles, o Haddad, eu vejo nos olhos do Haddad a hesitação, a confusão mental e a ignorância plena sobre assuntos econômicos. Olha essa declaração do Haddad e veja se você também não enxerga isso. E o presidente autorizou levar à frente 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. Mas... o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias. Um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos a um número de 25,9 bilhões. Foi feito um batimento desses pedaços todos, análise criteriosa, 90 dias, o cara tá perdidaço, Adriles. E daí fica aquela velha história, né? Quando a gente pede uma gestão mais eficiente, a gente precisa enxugar a máquina, a gente precisa cortar um monte de bizarrice que a gente vê de privilégio, benefício aqui, benefício ali. Só que isso vai contra o discurso que eles faziam. Lembra de colocar o pobre no orçamento, Adriles Jorge? Veja bem, Marco Antônio, o que a gente está vendo e percebendo nesse governo é que é um casamento perfeito entre a incompetência de gestão de governo e entre a falta de caráter de uma imprensa que passa pano para a incompetência, o que significa uma incompetência como empresas, estou dizendo só da Globo não, tá? CNN, Globo, Jovem Pan e todas as grandes emissoras de rádio e TV são incompetentes em exercer o que se chama de jornalismo, que é uma investigação e, sobretudo, uma investigação do poder. Vou te dizer uma coisa, a maior tarefa do jornalismo é criticar e investigar e contestar o poder estabelecido. Como dizia Milton Fernandes, imprensa é oposição. O resto é secos e molhados, armazém de secos e molhados. Ou é jornalismo, ou enfim, mercearia, é quitanda, que você vende uma coisa e o cara te paga. É o que o governo faz com a grande mídia, né? Dá dinheiro para a CNN, dá um dinheirinho lá, um dinheirão para a Rede Globo. A Jovem Pan, coitada, ela se vendeu de graça, não dá nada para ela. Enfim, a questão que se coloca você tem um presidente dizendo barbaridades, senil, como o Biden, normalizando a pedofilia, dizendo que é normal um cara casar com uma menina de 12 anos. Você tem um ministro da Fazenda que não sabe o que faz. Você tem um governo que gasta mais do que arrecada
e o próprio presidente da República fala que vai aumentar ainda mais a arrecadação, aumentando, colocando o dólar na estratosfera, nas alturas, a quase R$6, aí você chega e tem a imprensa com gente como William Bonner, dizendo que a culpa da alta do dólar é exatamente da provável eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que os mercados estão aquecidos. Ou seja, mentiu deslavadamente para proteger o governo, que a Rede Globo, que a CNN, apoiaram para ganhar mais dinheiro. E porque tinham, sei lá, ojeriza ao Bolsonaro, ojeriza ao conservadorismo, ojeriza a direita brasileira. Só que nesse casamento satânico, de incompetência de um lado, incompetência e mau caratismo do outro, quem sai perdendo, quem sai no saldo negativo, é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que foi enganado por essa imprensa sórdida, que é capacho de um governo incompetente, notadamente incompetente, inclusive por essa imprensa, e o povo começa a passar fome, o povo começa a ter desemprego, o povo fica alarmado com as declarações absurdas do Lula de normalizar a pedofilia, de normalizar um casamento de um homem adulto com uma menina de 12 anos, fica vendo o presidente dizer que vai aumentar imposto, depois, no dia seguinte, o Haddad dizendo que vai reduzir o custo do governo, sendo que todo mundo sabe que o Haddad não tem poder nenhum como ministro da Fazenda, e o único poder que tem é a imprensa, de gente como, sei lá, Daniela Lima, dizendo que o Lula vai tirar a embaixada da Argentina se o Milei continuar a chamar ele de corrupto. Ou seja, é uma coisa que está acontecendo. Eu vou dizer de novo essa metáfora. Quem é velho vai lembrar. É o mundo bizarro dos super amigos. É uma coisa invertida. A imprensa presta assessoria de imprensa para o governo, assessoria de comunicação para o governo, quando ela deveria criticar. O governo deveria saldar as contas para melhorar a vida da população. Não, o governo salda exatamente o preço do governo. 40 e tantos ministérios, alguns completamente absurdos, como o da igualdade racial, que tem até assessora fazendo declaração racista. Você tem um presidente semi-senil, aos moldes do Biden, dizendo que é normal um cara casar com a menina de 12 anos, não sai isso da imprensa, ou passa pano, e a imprensa passa pano por desastre econômico, moral, social e governamental, que ela mesma ajudou a produzir. O Brasil é o inferno do mundo. Hoje o Brasil é o inferno do mundo. Porque aqui, o que é a diferença o Brasil de uma Uganda, de um país horroroso? Porque aqui tudo é feito em nome do quê? Da democracia, de altos valores. Arruinaram a sua vida, eleitor, que votou no Lula, que foi enganado, que foi ludibriado. Arruinaram, arrebentaram, foderam a tua vida, falando em democracia, em liberdade, em melhoria e prosperidade. E assim, economista, liberal, como Armínio Fraga, de quem parece que o Fernando Haddad colava, outros, entendeu? Apoiaram o Lula em nome da democracia. Nem democracia, a gente está numa ditadura do judiciário ainda por cima. A gente está numa porcaria, graças, sobretudo, à grande mídia maldita, que inverteu a realidade e continua invertendo a realidade em prol e em defesa de um governo que está arruinando o Brasil por causa de dinheiro e idiopatia.